Se você quer um dia poder viver a experiência de um amor real, eu te aconselho a parar agora de ficar procurando uma alma gêmea, de ficar procurando aquela pessoa que vai se encaixar com você em absolutamente tudo, porque essa pessoa simplesmente não existe. Quando a gente veio para o romantismo, quando a gente entrou ali no século XIX, finalzinho do século XVIII, a gente começou a ter uma ideia muito romantizada do amor. Uma ideia de que o amor ele é algo divino, é algo muito maior do que nós mesmos. Que o sentimento do amor é algo que todo mundo precisa viver, porque senão a gente não vai ser feliz. O problema disso é que quando a gente acredita nessa forma de amor, a gente começa a acreditar que a gente vai encontrar uma pessoa que foi feita e moldada para nós. E quando a gente encontra alguém, talvez a gente até encontra uma pessoa boa, só que essa é uma pessoa boa que precisa, obviamente, de algumas pequenas mudanças para dar certo comigo. Imagina que nós somos uma grande junção de uma quantidade enorme de coisas e fatores que faz com que a gente seja do jeito que a gente é. Quando a gente cresce, a influência da família vai marcar muito, a influência da sociedade, da escola que eu fui criado, muitas vezes da religião ao qual eu fui inserido ou talvez da ausência de religião, das pessoas que eu admiro, dos traumas que eu possuo, das crenças que eu desenvolvi. E no final das contas eu sou um pacote gigantesco de um monte de coisas. Um pacote que vai fazer com que eu seja diferente de outra pessoa, mesmo que essa pessoa seja muito parecida comigo. Então, quando eu encontro alguém que é uma pessoa parecida, uma pessoa compatível, ainda assim, a gente vai ter uma quantidade enorme de diferenças. A gente vai ter uma quantidade tão grande de diferenças ao ponto de que, se eu simplesmente deixar o relacionamento fluir, ele vai fluir para o abismo e vai acabar. É raro a gente perceber um relacionamento que tem potencial para dar certo. É muito raro pessoas que são realmente compatíveis. E mesmo entre pessoas extremamente compatíveis, a gente ainda tem uma dificuldade muito grande, que é fazer elas continuarem sendo, que é fazer aquilo funcionar mesmo nas adversidades. Observa, por exemplo, no passado. Você vai perceber que muitas pessoas ficavam casadas a vida inteira. Elas passavam uma vida juntos, só que não significa que elas realmente amavam a vida inteira. Elas estavam juntas a vida inteira. Mas se você perguntar para pessoas que ficaram casadas durante tanto tempo, muitas delas vão te falar que elas ficaram casadas, mas sem amor. Que passaram por cima de muita traição, que passaram por cima de muito desrespeito. E quando isso vai acontecendo de uma forma repetitiva, o sentimento do amor ele vai se deteriorando. Antes, a gente tinha necessidade de ter um relacionamento. Então, a gente tinha ali uma percepção de que nós precisávamos de um relacionamento para ficarmos bem. E é claro, a gente passava por cima de tudo, porque realmente era uma necessidade da época. Hoje, não. Hoje, as pessoas conseguem se manter, as pessoas conseguem ficar bem. Hoje, a única coisa que faz uma pessoa querer ficar num relacionamento é satisfação, bem-estar e perceber que estando com aquela pessoa ela está melhor do que se estivesse sozinha, ou melhor do que se estivesse com outra pessoa. Então é interessante a gente olhar para esses pormenores para entender que um relacionamento, para dar certo, ele precisa de uma junção gigantesca de fatores. Ou seja, primeira coisa que você vai precisar dentro de um contexto de relacionamento, avaliar se essa pessoa é compatível com você. Ser compatível não significa ser igual, significa simplesmente que naquilo que é importante, nos seus valores, por exemplo, nos seus parâmetros, essa pessoa combina com o que você busca para a sua vida. Ser compatível é você estar com uma pessoa que tem uma visão de futuro razoavelmente parecida com a sua, uma pessoa que está indo para o mesmo lugar, uma pessoa que vive um estilo de vida que combina com o seu. Depois que você encontrar isso, você vai para o segundo passo, que é você conseguir de fato entender o que essa pessoa busca. Obviamente, essa pessoa tem os próprios parâmetros. Será que você atende aos parâmetros dessa pessoa? Será que você é compatível com ela? Quando você avalia isso, fica muito mais fácil. E aí o relacionamento começa, o relacionamento é bom. Só que esse relacionamento eventualmente vai ter problemas. Então aí vem o terceiro passo, que é você saber avaliar quais são as rupturas do relacionamento. Ou seja, um relacionamento com problemas não é só um relacionamento com problema. É um relacionamento com problema na admiração, ou na segurança, ou no respeito, ou na confiança. E a gente tem outros pontos aqui para observar, mas é interessante você saber avaliar exatamente o que está faltando. Por que essa pessoa está mal com você? Por exemplo, a pessoa fala para você que ela está sentindo falta de carinho e de afeto. Beleza, você vai tentar dar mais carinho e afeto, né? Mas você sabe que tipo de carinho e afeto essa pessoa quer? Você sabe se ela quer, por exemplo, mais beijo, ou mais abraço, mais presente, ou mais passeios, ficar mais tempo junto, ou elogiar mais?
Se você não tiver uma conversa aberta, possivelmente você não vai conseguir identificar esses pontos. Então, por isso que é tão importante a gente conseguir tanto expressar o que a gente sente, quanto também dar ao outro a liberdade de fazer o mesmo. Isso vai fazer a diferença no relacionamento. Um próximo ponto que é importante também é a gente conseguir ter o discernimento de não usar os pontos fracos do outro para fazer o relacionamento, às vezes, voltar para o eixo. Quando você briga com a pessoa, você já notou que quando você está com raiva, às vezes você quer atacar, você quer que a pessoa se sinta mal para que ela sinta o que você está sentindo? Se nesse momento você usar os pontos fracos, provavelmente essa pessoa não vai confiar em você mais e o relacionamento vai se desgastar. Então aqui a gente já tem uma junção enorme de fatores, só até esse ponto. A gente precisa, desde o momento de encontrar uma pessoa razoavelmente compatível, até o momento de realmente respeitar os pontos fracos dela, entender toda essa junção para que o relacionamento tenha uma chance de dar certo. A pergunta que eu tenho para você é, dentro da sua relação, por que você começou esse relacionamento? Por que você começou daquele jeito e você está assim hoje? Tem a ver com você ter avaliado de verdade, entendido os porquês, e você sabe racionalmente que estar nesse relacionamento é bom? Ou tem a ver com o que você sente? Quando você encontrou a pessoa, você sentiu química, e só por causa disso você está com ela, mesmo tendo vários pontos negativos que fazem você se questionar todo dia se deveria mesmo estar nesse relacionamento. Se pergunta sobre isso. Eu vou deixar aqui informações na descrição caso você queira me contratar como seu mentor. Vai ser um prazer enorme ajudar você, se caso você estiver precisando disso, tá? Eu atendo casais e a gente pode fazer um ótimo trabalho aqui. Manda esse vídeo para alguém que precisa refletir um pouquinho sobre o relacionamento que tem, que a gente pode ajudar muitas pessoas. Beijo grande para você.